Bom dia, saudações de paz em nome de Jesus Cristo. A paz seja com os que recebem o Evangelho de Jesus Cristo. Estou aqui em nome de Jesus Cristo para assim anunciar as palavras, para ler as Escrituras. Está escrito em Mateus 24, as palavras que Jesus falou acerca do tempo e da sua vinda. E leio a partir do primeiro versículo. Quando Jesus estava saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que antes não seja derrubado. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: quando essas coisas acontecerão e que sinal será da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, ele disse os sinais da sua vinda e do fim do mundo. Os discípulos estavam maravilhados com as belas construções, a construção do templo de Jerusalém, que talvez era semelhante a um templo de Salomão, mas na verdade Jesus falou que não ficará pedra sobre pedra, sem que antes não seja derrubado, e se cumpriu essa palavra. Alguns centenários de anos depois, o templo de Jerusalém foi derrubado e foi lançado abaixo. E assim se cumpriu a promessa de Jesus, de que não sobraria nada daquilo que eles estavam admirando, ou seja, as belas construções, elas passam, elas são destruídas, mas porém a Bíblia fala que aqueles que fazem a vontade de Deus, esses permanecem para sempre. Jesus falou: tudo nessa vida há de passar, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, nada do que está sobre essa terra permanecerá, mas a Bíblia fala que não sobrará pedra sobre pedra até que seja derrubado. Então perguntaram para Jesus: Senhor, mostra-nos quais serão os sinais da sua vinda, sinais da sua vinda e do fim do mundo. Jesus mostrou. Ele diz: então, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Um dos primeiros sinais que Jesus falou da sua vinda e do fim do mundo, acerca do engano. Virão muitos em meu nome e enganarão a muitos, disse Jesus. Virão falsos cristos, dirão eu sou Cristo. E certo é que nesses tempos em que vivemos, temos visto isso de uma forma bem nítida. Falsos cristos, falsos profetas, esses são os primeiros sinais que Jesus falou acerca de sua vinda. Porém, segundo Jesus falou, acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado. Nós devemos tomar muito cuidado. Afinal de contas, nós temos apenas uma chance. E deixando essa chance passar, tarde demais será. Jesus, ele instruiu acerca do dia da sua vinda, para que estejam preparados para quando esse dia chegar, possam estar junto dele e com ele. Acredito que muitas pessoas têm essa dúvida: qual será o dia do Senhor? E como será? Acredito que muitas pessoas já pensaram dessa forma. Quando será o dia do Senhor e como será? Está tudo aqui escrito em Mateus 24. Digo que esse tempo está próximo. Esse tempo está se cumprindo. Está se cumprindo esse dia. Esse tempo está se aproximando. Jesus falou o sinal. E esse sinal é evidente. Nunca houve uma geração tão cheia
enganadores como nós vivemos. Nunca houve. Jesus estava diante de diversos falsos profetas, mas aqui nós estamos vivendo uma geração em que isso tem se multiplicado com mais força, apontando para o dia do Senhor, mostrando que realmente Jesus está às portas. É lamentável ver que, na verdade, muitas pessoas ainda estão dispersas, estão desapercebidas e não querem um real compromisso com Jesus, querem ficar no seu conforto, no seu comodismo, indo para as missas de um domingo, nos cultos, e na verdade não tem fidelidade com Jesus, não tem vida com Deus. É lamentável ver as pessoas vivendo no comodismo de seus pecados, acreditando que Deus, Ele vai salvar. Só que Jesus, Ele diz que aquele que realmente ama a Deus, ele se aparta de todo mal. E aquele que se aparta de todo mal, segundo a Bíblia, será salvo. A questão é, quantas pessoas estão dispostas a abrir mão de seus pecados, de seus desejos morais, seus desejos carnais, para serem salvos? Quantas pessoas? Aqui Jesus, ele está dizendo um sinal bem nítido e notório, mostra que está próximo o dia, e as pessoas realmente já não estão se importando de estar diante de Deus aprovado, já não estão preparando para que Deus possa te dar a aprovação. A Bíblia fala que nós devemos examinar a nós mesmos e provar se estamos reprovados diante do Senhor, ou seja, descobrir se estamos reprovados diante do Senhor. Como fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 5, examine, pois, o homem a si mesmo e veja se já não está reprovado diante de Deus. Os sinais estão aí, acreditem ou não, o tempo está próximo, é tempo de se arrepender, tempo é de se arrepender, de se tornarem a Deus verdadeiramente, tempo é de deixar todo o mal, todo engano, todo embaraço, toda idolatria, toda feitiçaria, deixem toda inimizade contra Deus, toda embriaguez, abandonem diante do Senhor os vossos pecados, como Jesus falou, se viverdes em vossos pecados perecerão, disse Jesus. Nós não podemos viver enganando a nós mesmos, maquiando a realidade de nossa alma diante do Senhor, tentando ocultar aquilo que Deus reprova, quando na verdade nós estaremos diante dele. Ainda que nós venhamos ocultar aquilo que está errado diante de Deus, mas diante dos olhos de Deus está nu. Estaremos diante dele e o Senhor Deus nos dará a sentença final virá, o juízo do Senhor não tardará, o Senhor dará o inferno ou o céu, segundo o que cada um assim tem buscado, ou seja, segundo os seus caminhos, segundo as suas escolhas, a sua conduta diante de Deus. Trata-se de um caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por esse caminho, disse Jesus. Porém, largo espaçoso é o caminho a qual conduz à condenação, e muitos entram por esse caminho. Certo é que Jesus estava diante dos discípulos e mostrando sinais de sua vinda, mas sabendo que esse tempo se cumpriria tão rápido e tão depressa como tem se cumprido. Aí Jesus é perguntado pelos discípulos: Senhor, mostra-nos, Senhor, quais serão os sinais de sua vinda e do seu reino? Quais serão os sinais de sua vinda e do fim do mundo? Jesus, ele fala: virão muitos em meu nome, enganarão a muitos, dizendo eu sou Cristo, e ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, porém ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. E todas essas coisas, então, acontecerão e vos entregarão para serem atormentados. Na tradução, serem odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus, ele falou nesse tempo, muitos
sofrerão as aflições. Esse é o tempo que Jesus ele deu. Esses são sinais que Jesus ele deu aos que perguntaram sobre a sua vinda, aos que têm, na verdade, interesse em saber quando será a sua vinda. São sinais que Jesus disse. Só basta olhar ao seu redor e conseguirá perceber que tudo isso está se cumprindo. Só basta olhar à nossa volta o cenário atual, e o cenário atual mostra que o dia do Senhor está próximo, onde o mundo atual prepara um trono para o anticristo e na verdade se afastam do verdadeiro Cristo, onde o mundo atual na verdade se sujeitam a este mundo maligno e rejeitam a Jesus Cristo o Senhor. Os sinais Jesus ele falou, e eles são muito claros e evidentes, sem ter como nós assim rejeitarmos, porque Jesus deixou bem claro, essas coisas acontecerão em diversos lugares. Não é só ali, não é só aqui, não é só à direita ou à esquerda, mas Jesus falou em diversos lugares. Muitos falsos cristos têm surgido. Nós estamos vivendo uma geração de Judas. Judas que vendem Jesus por 30 moedas. O Judas que entregou Jesus por um certo valor. O Judas que por ganância entregou a Jesus na mão do próprio governo para ser morto, na mão da própria multidão para ser torturado. Vivemos essa geração em que as pessoas, na verdade, elas têm a chave na mão, a qual é a palavra do Evangelho, mas elas pegam o que fazem dessa chave, elas jogam fora. Elas simplesmente se rejeitam a pegar. Alguns pegam a palavra de Deus e lançam ela fora, como se alguém estivesse entregando uma chave na sua mão, para você abrir uma porta, e você pegasse essa chave e jogasse ela fora, lançasse ela para longe de você. É assim que fazem quando rejeitam as palavras de Jesus, ou quando não a recebem por verdadeira, estão jogando fora a chave de sua salvação. Jesus ele falou, eu sou a porta. Quem é a porta? Em João 10 é Jesus, a porta das ovelhas. Quem entrar por mim salvar-se-á e achará pastagem. Mas para você entrar por essa porta, você precisa abrir essa porta, você precisa da chave que abre essa porta. Para você entrar por Jesus Cristo, qual é a porta das ovelhas, necessário é ter a chave que abre essa porta. E Jesus nos deu a palavra de Deus. A própria palavra de Deus é a chave que dá acesso à entrada à vida eterna. A própria palavra de Deus ela é a chave que nos abre a porta para entrar ao reino de Deus. Por isso, importante é que não somente conheçamos a palavra de Deus, mais importante do que conhecer é praticar. Mais importante do que ouvir é executar, é colocar em ação. Por isso, não sejam somente ouvintes enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra. O rei ele está às portas, Jesus está às portas, o dia está se aproximando, o tempo está se esgotando. O tempo, como sempre, ele está se abreviando, e Jesus fala por amor dos escolhidos. E esse tempo, quando ele se esgotar, tarde demais será. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será. A porta vai se fechar. E ninguém conseguirá abrir essa porta. Segundo está escrito em 2 Pedro, Deus é quem fecha e é Deus é quem abre. E a porta que Deus ele abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Assim foi nos dias de Noé. Quando a porta da arca se fechou, as pessoas elas abriram os olhos e elas perceberam que era tarde demais. Quando a porta da arca de Noé se fecha, a multidão ela corre para tentar salvar, para tentar se colocar distante do perigo. Só que nem sempre é como nós assim planejamos ou como esperamos. Muitas pessoas das quais
Estão por aqui muitos dos que já ouviram a palavra de Deus, elas acreditam que vão ter um último momento, acreditam que na sua hora final vai haver um último momento para se arrepender e para entrar pela porta. Toma de exemplo a geração de Noé, que na última hora não conseguiu entrar pela porta, o que na última hora não conseguiu se salvar, porque na verdade estavam ocupados demais, estavam entretidos demais, estavam na verdade embriagados demais, embriagados com o pecado, estavam desapercebidos. A distração, meu amado, ela é uma embriaguez. A falta de atenção, ela é uma inimiga de Deus. Segundo está escrito em Tessalonicenses capítulo 5, Jesus fala: sejam sóbrios, vigilantes até a volta do Senhor. Ou seja, estejam atentos, estejam preparados até a volta do Senhor. Esse é o grande problema das distrações, esse é o grande problema da embriaguez, esse é o grande problema dos pecados, que na verdade faz as pessoas estarem totalmente dispersas, totalmente distantes de Deus, tanto em pensamento como em caminhos, tanto em execução como também na sua sujeição. Mas assim Jesus, ele fala em Mateus 25, que espero que estejamos aguardando a Ele como a noiva que aguarda o noivo adornada, ataviada, ou seja, preparada, com as suas vestes brancas, ou seja, sua alma limpa, com a sua alma pura, diante daquele a quem estará para se apresentar e para se encontrar aqui ao Senhor dos Exércitos, o noivo, Jesus Cristo, o Senhor. Ele vem e Ele está pronto. Bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, os idólatras, todos que amam e cometem mentira. Sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. A nossa Bíblia, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz a mesma coisa. Uma lista enorme dos quais não herdarão o reino de Deus. A mesma Bíblia que diz: os quais serão salvos, também diz: os quais serão condenados. Em Mateus 7, Jesus fala que nem todos que dizem Senhor herdarão o reino dos céus, mas os que fazem a vontade do Pai. Está aí, segundo Jesus falou: quem se salvará? Quem faz a vontade do Pai. Quem entrará no reino de Deus é somente quem faz a vontade de Deus. Deus abençoe. Somente aquele que faz a vontade do Senhor dos Exércitos. Mas segundo está em Apocalipse, e segundo está em 1 Coríntios 6, ficaram de fora os idólatras, os feiticeiros, os efeminados, os sodomitas, os mentirosos, os beberrões, os adúlteros, os homicidas, e todos que amam e cometem a mentira, sua parte será no lago de fogo e enxofre. Segundo as palavras de Deus, essa é a lista. Se certifique-se de que não está nessa lista. Se certifique-se que você não é um dos que está nessa lista, dos que estão indo para o lago de fogo e enxofre. Porque se estiver, meu amado, ainda necessário, e ainda há tempo a se arrepender. Se faz necessário se arrepender, se faz necessário se converter verdadeiramente. Jesus falou que se não nascer de novo, jamais herdarão o reino de Deus. Se não se tornarem novas criaturas, jamais herdarão o reino de Deus. Jesus falou que se não tornarem o coração de uma forma pura como de uma criança, jamais entrarão no reino de Deus. O exemplo das crianças que Jesus usou é apenas a pureza, a inocência. E Jesus ele fala que assim o nosso coração deve ser semelhante, ou seja, sem maldade, sem malícia, sem ódio, sem inveja, sem idolatria, todo sentimento que é inimigo de Deus não seja encontrado em vosso meio, disse a palavra de Deus. Não seja encontrado tais coisas. Se certifique que o seu nome será encontrado inscrito no livro da vida. A única maneira de nós termos a certeza que o nome será encontrado inscrito no livro da vida é se nós fazemos a vontade do Pai, a qual está no céu, do Senhor Deus,
o Altíssimo, o Poderoso, o Onipotente. A única forma de nós termos a certeza de que nós, quando fecharmos os olhos nesta vida, estaremos com Deus, é se fazermos a vontade do Senhor. Quantos fazem a vontade do Senhor? A boa, perfeita vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e possam ser salvos. Está em 2 Pedro, capítulo 3. Esta é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que quer que todos conheçam a verdade e sejam salvos. A verdade é a palavra de Deus. Não é minha verdade, mas sim de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Ela tem um dono, e é o próprio Deus. Deus é o dono da verdade. E anuncia essa verdade a qual Jesus falou: a tua palavra, Pai, é a verdade. Está em João capítulo 17, versículo 17. A palavra de Deus é a verdade. Somente se salvam aqueles que fazem a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai, que os homens conheçam a verdade e sigam a verdade. Que os homens cheguem ao pleno, ou seja, verdadeiro conhecimento da verdade e possam ser salvos. A salvação, ela vem de Jesus, e Jesus é a verdade. Só há salvação aonde tem alguém que segue a verdade. Só há salvação onde tem alguém que segue as palavras de Jesus Cristo. Há muito tempo nós acostumamos a ouvir que nós, na verdade, precisamos ter uma religião, e na verdade não precisamos. Há muito tempo nós ouvimos falar que as pessoas que seguem uma religião, elas estão seguras. Elas estão seguras da condenação. Isso não é uma verdade. A verdade é que somente Jesus salva. Jesus falou: ninguém vê ao Pai senão por mim. Nítido, verdadeiro é que ninguém pode se salvar se não for por meio de Jesus. Ninguém chega ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Isso é inegável. E muitas pessoas talvez vão concordar com isso, que ninguém chega ao Pai senão por meio de Jesus. Muitas pessoas talvez vão concordar com isso, pois está escrito, e é verdadeiro, digno de toda aceitação, que ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus. Mas na prática não é assim, porque na verdade muitas pessoas seguem outros deuses, seguem ídolos, seguem aquilo que não é verdadeiro diante do Senhor dos Exércitos. Seguem uma senhora, seguem uma rainha do céu, seguem um Buda, seguem os ensinamentos de Allan Kardec. Mas Jesus falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, através das palavras de Jesus nós chegamos ao Pai. Se é outro ensinamento, meu amado, tome cuidado. Os ensinamentos de Allan Kardec, por exemplo, eles não estão de acordo com as palavras de Deus. São contrários, são opostos. É uma doutrina maligna em que glorifica os mortos, em que invoca os mortos. Mas a Bíblia fala que Deus não é Deus dos mortos, mas sim Deus dos vivos, e benigno para com aqueles que o invocam. Deus não é Deus dos mortos, mas sim Deus dos vivos. Jesus ressuscitou dentre os mortos, está vivo, assentado à direita de Deus Pai. E a Bíblia fala que Ele está à direita de Deus Pai, até que seja colocado por escabelo de seus pés os inimigos da cruz. Segundo fala em Filipenses, está escrito quem são os inimigos da cruz. Paulo escreve dizendo: eu declaro com lágrimas nos olhos sobre os quais são inimigos da cruz de Cristo, os quais na verdade não se sujeitam a Cristo, são inimigos da cruz de Cristo. O que é inimigo da cruz? A cruz, ela representa, na verdade, a renúncia, e aquele que quer seguir a Jesus Cristo, ele precisa renunciar os seus pecados, ele precisa renunciar os seus maus caminhos, ele precisa deixar todos os seus maus caminhos. E ser inimigo da cruz é isso, é não renunciar, é não deixar os seus maus caminhos, é não deixar os seus pecados. Muitos se fazem inimigos da cruz.
levam um terço, levam um crucifixo, mas são inimigos da cruz de Cristo. O terço e o crucifixo não é a cruz de Cristo. É mais um objeto religioso onde não há poder algum, onde não há proteção alguma, onde não há eficácia na verdadeira fé diante de Deus. Mas se alguém quer levar a sua própria cruz, Jesus falou, precisa negar a si mesmo, precisa deixar o seu erro, precisa deixar a idolatria, necessário é deixar o engano, necessário é deixar a malícia, a maldade, todas as bebedeiras, sentimentos tais não se nomeiem, não se encontrem entre vós. A cruz é uma renúncia e todas essas coisas, segundo a Bíblia, precisam ser deixadas para que não sejam cegados o entendimento e levados à perdição eterna. Porque a Bíblia fala que quando verdes que já estão em tormentos, já estão à beira do abismo, ali haverá prantos e ranger de dentes, quando vê que já estão separados e afastados de Deus. Os sinais de Jesus, eles mostram o quão próximo está a sua vida. Só que nessa caminhada, até o dia do Senhor, até que Jesus ele venha nas nuvens no céu, existe outro problema que o homem ele enfrenta, a morte. Simplesmente a morte, aonde fecha os olhos aqui nessa vida e abre os olhos na eternidade, onde abrirá os seus olhos, no céu ou no inferno. Segundo a Bíblia, é céu ou inferno. Não tem uma terceira opção, não tem uma terceira escolha, mas certamente a Bíblia fala que para o homem é o céu ou o inferno, é o caminho que conduz à vida ou o caminho que conduz à morte. Jesus ele diz que então surgirão essas coisas. Esses são sinais da sua vida, sinais da sua vida e do seu reino, sinais do fim. Os discípulos perguntaram: bom mestre, quais serão os sinais da sua vida? Quais serão os sinais do fim do mundo? Jesus respondeu: virão muitos em meu nome, enganarão a muitos, surgirão falsos cristos, ouvirei de guerras, rumores de guerras. Olhai e não assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Esses são apenas os princípios das dores. Jesus diz: olhai e não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Quando vê esses sinais acontecendo, fome, peste, terremoto, rumores de guerras, nação contra nação, ainda não é o fim, é o princípio das dores. Jesus disse: não se assustem, não assusteis, porque será o princípio das dores. Todavia, como nós vemos no livro de Daniel, no capítulo 12, Deus, ele envia o seu anjo para pelejar em favor dos escolhidos. Segundo está escrito em Daniel capítulo 12, nos últimos tempos, muitos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará, mas o Senhor Deus, ele guardará os seus escolhidos. O Senhor Deus guardará aqueles que, na verdade, perseveram e pelejam em favor da salvação. Ou seja, inegável é que o mundo vai passar e já está prestes a estourar uma grande guerra, uma grande tribulação, qual nunca houve sobre a face da terra, viver dias tenebrosos como nunca houve sobre a face da terra. Está tudo aqui escrito. Serão dias a qual nunca houve, serão dores e aflições como nunca houve antes, mas segundo fala em Daniel capítulo 12, o Senhor Deus pelejará em favor do seu povo. O Senhor Deus, ele se levantará em favor dos eleitos, em favor daqueles que buscam e perseveram pela salvação, perseveram pelo reino de Deus. E essas coisas serão apenas o princípio das dores, porque então vos hão de entregar para serem atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. São coisas que na verdade hão de acontecer. E realmente, segundo a Bíblia mostra, essas coisas acontecem somente aos escolhidos.
Os discípulos foram todos mortos por causa do amor de Jesus Cristo, por amor de Deus, por amor do nome de Deus. Todos aqueles que se proporam a viver uma vida reta diante de Deus, a Bíblia fala que certamente padecerão grandes aflições. Isso é um fato. É um fato que todos os que seguem a Deus verdadeiramente, não com falsidade, mas com real sentimento, verdadeiro sentimento, vão sofrer, vão padecer aflições pelo nome de Jesus. E nisso nós vemos quantas pessoas estão caindo no engano. Nisso nós percebemos quantas pessoas na verdade estão caindo no engano, que dizem: vem para cá, e te prometem um mundo em fundo, que Deus vai te dar isso, tanto em dobro. É como se você tivesse uma vida num paraíso aqui na face da terra, onde não vai haver problema, onde não vai haver mais dor. Não, segundo a Bíblia, não haverá mais choro, nem dor, porque todas essas coisas serão passadas, mas isso será no céu. Isso será na Nova Jerusalém. Mas aqui na terra, todos os escolhidos de Deus, todos que seguem a Jesus, eles passam por tribulações, eles passam por provações para obter de Deus a aprovação. Eles passam por aflições. Jesus falou: neste mundo tereis grandes aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Certo é que Jesus foi afligido, sua alma afligiu. A alma de Jesus afligiu quando ele foi crucificado. Quando Jesus foi levado à cruz, a sua alma já sentia aflição antes de ser crucificado. Ele falava: Pai, passa de mim esse